Bom dia. Hoje nós vamos corrigir a semana 3 do PET 3. Nessa semana está falando sobre os anúncios e panfletos do século XIX sobre os escravizados. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, esses panfletos, esses anúncios, eles eram para vender o escravo, comprar o escravo, ou para falar, né, dos escravos fugidos. Neles vinha o nome do proprietário e, né, onde iria entrar em contato com esse proprietário ou com essa pessoa que queria vender ou comprar. Nesses panfletos estava como era esse escravo, se, né, as suas características tanto físicas como algumas características psicológicas. Eram, né, se fosse hoje, seriam os nossos comerciais. Aqui tem alguns, ó. E aqui, ó, esse é um escravo fugido, né? Quanto que ele valeria sua captura. Aqui um escravo, né, falando dele, ó, bonito, mulato, alfaiate, para vender. O outro falando que precisava de uma escrava para comprar. E aqui, né, alguns escravos de ganho. Ou aqui, né, também tem aí alguns escravos sendo apresentados ou na capoeira, outros vendendo algumas coisas. Continuando. A primeira pergunta vai falar, né, o ofício ou a ocupação de procurar encontrar escravizados que tinham fugido nas regiões rurais, era chamado de capitão do mato. Nas cidades, não tinha uma denominação específica. De acordo com as informações do texto, o que levava um homem a fazer isso na cidade do Rio de Janeiro do século XIX, onde viveu Machado de Assis? Geralmente, o que levava essas pessoas a fazer esse tipo de trabalho era porque a pessoa era pobre, porque a pessoa não tinha uma ocupação, ou também porque queria, né, se apresentar, ele não tinha ofício, falava que era ajudar, né? Eram esses os motivos. Agora a segunda pergunta. Qual seria a razão para o autor chamar a apreensão de escravos que tinham fugido de ofício do tempo? Ofício do tempo, porque naquele momento as pessoas, a apreensão de escravos era um trabalho, era um ofício. Quem fazia isso, fazia, né, mesmo para obter ganho. E também se fazia necessário, né? Era, né, precisava daquelas pessoas para se empreender, para fazer a apreensão desses escravos e ganhavam muito bem por causa disso. Por quê? Porque os donos de escravos também valorizavam, não queriam perder os seus escravos. Então, né, o autor vai chamar a atenção disso, né, como ofício do tempo, porque era importante para aquele momento. Né? Capturar escravos fugidos dava uma profissão a uns, né? E trazia para os donos de escravos, né? Não deixava que ele tivesse uma perda tão grande. Agora, a terceira questão. Compare o segundo parágrafo do texto com o panfleto que se segue, publicado em 1854 na mesma cidade, Rio de Janeiro. Aqui está o segundo parágrafo. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas
com sinais fugidos, o nome, a roupa, o defeito físico, né? Quando não vinha a continha, vinha promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Então, olha só, comparando os dois, tanto o texto quanto o anúncio, né? Eles estão falando como era, né, que as pessoas faziam para procurar, né, esse escravo, como era o anúncio da fuga do escravo. Elas sempre seguiam uma ordem. Tinha o nome da pessoa que estava anunciando, destacava como era aquele escravo, né? Como eu já disse, como era esse escravo fugido, suas características físicas e morais. E também havia ali a, a promessa, né, ou o valor da gratificação que a pessoa teria para pela captura desse escravo.